Imagine só, você morre de tanto trabalhar e vai para um Isekai. Beleza, você pede uma vida saudável para um deus e vira um fazendeiro que doma vários waifus. É, meu parceiro. Mas já estamos com quase 60k, então maceta o botão de se inscreva-se para me animar a trazer a parte 2 desse belo anime. Quando o Prota morreu, o deus do mundo foi falar com ele. Ele viveu 39 anos de pura dificuldade, traído pelos outros e com uma doença terminal. Por isso, irá dar outra chance a ele, para dessa vez ele ter uma boa vida. E ele tem direito a um pedido e pede para ter habilidade de agricultura, pois assim pode se tornar sociável e assim ele irá ganhar um novo corpo. E o deus da agricultura permitiu esse pedido e dá a ele o poder onipotente e acorda no meio de uma floresta e fica animado por ter um corpo saudável e vai viver sua vida de agricultor, mas ainda não sabe o que fazer ali e irá usar a habilidade de agricultor e já começa a arrumar o solo, mas antes precisará de água e começa a escutar toda a floresta até achar uma grande árvore de ponto de referência, mas não achou nenhum lago, então irá cavar um e para sair do buraco irá cavar na diagonal, até finalmente achar uma fonte de água e de algum modo ele não sente fome, então irá preparar uma base e torcer para encontrar algo comestível no caminho e para não atrapalhar seu cultivo irá começar a derrubar umas árvores ali e com uma machadinha consegue cortá-la e com essa árvore começa a fazer itens de construção e está pensando em como fazer a cabana, mas o sol está quase se pondo, então cavou um buraco no tronco como um abrigo e ficou fazendo itens domésticos. E aquele mundo possui 2 luas. E chegou o dia seguinte, e depois de tomar uma aguinha, foi fazer uma fogueira e continuou limpando sua base. E só agora começou a ficar com fome, e nesse momento um animal vai até ele e com uma enxada conseguiu um almoço, sendo a primeira comida dele naquele mundo. E para tirar o que tem dentro dele, e fez um banheiro, e começou a arar o campo para cultivar. E está pensando em o que plantar, e depois de fazer 3 campinhos, lembrou que não tem nada para plantar, mas no dia seguinte tinha brotos em todos os campos. E agora irá proteger seu campo de monstro, cavando uma trincheira ao redor, e durante esses dias ficou comendo os coelhos que iam pra cima, e depois de muita luta conseguiu construir uma cabana, e como não podia levar madeira muito pro alto, nivelou o chão com a pá, e a cada dia está mais motivado, e quando sua vida começou a decolar, foi quando encontrou uns lobos, que parecia não ter interesse em atacá-lo, e estavam feridos, e por isso decidiu cuidar deles, e vai ficar feliz e eles virarem seus amigos. E a fêmea está prestes a dar luz, mas ele não sabe o que fazer, então decidiu deixar eles lidarem com isso. E no dia seguinte tudo correu bem, deu uma carne de javali para eles, e acabaram gostando dali, e não queria expulsá-los da cabana, e fez uma casa melhor que a última para morar, e suas plantações já estão dando frutos. E os lobos estão caçando e patrulhando os redores, e deu nome a todos eles, e irá fazer seu melhor devagar e pacificamente. Mas antes não esqueça de deixar seu like para a parte 2 desse anime. Deus está vendo como o nosso prota está seguindo a vida, porque por engano deu uma vida de sofrimento a ele, e como uma tentativa de recompensá-lo deu outra chance a ele, mas tacou ele na floresta da morte e não pode trazer ele de volta para não quebrar as regras e já está pensando em como se desculpar quando ele voltar dali. Prota descobriu como funciona sua habilidade de cultivo, sendo apenas pensar no que plantar, mas como sua colheita cresce rápido e suas batatas estão ficando verde, onde o sol batia, e irá colocar mais terra em volta delas, mas como está vivendo uma vida boa por causa dos deuses, fez a estátua dele, e por enquanto está vivendo uma vida primitiva, com um cozido de coelhos e vegetais, sem nada para temperar, então decidiu plantar árvores frutíferas. Mas sabe que isso pode demorar, e seus lobos estão sendo muito bons a ele, e todos eles estão esperando sua vez do carinho, e também ajuda ele a viajar pela floresta, sem se perder, e depois de um tempo encontrou um rio, com uma cachoeira, e pode cavar um caminho até sua casa, e como ia trabalhar muito ali, construiu um banheiro, e também fez um carrinho à mão, para não cansar de usar ferramentas, mas antes precisa arrumar a estrada, e também limpou mais a floresta, e estão expandindo seu cardápio, está querendo muito um sal, e depois de um tempo, chegou a época de frio, e vai precisar se preparar, e a pele do coelho gigante fedia muito e desistiu dele, então irá acender uma fogueira na sua cabana, e vai juntar comida por o inverno, e um dos lobos chamou uma aranha gigante que tem a habilidade de bordar, e começou a viver na árvore gigante, gosta de batata e faz roupas muito boas, e transformou as peles de animais em um casaco muito bom, e agora possui uma cama e cortina, chegando mais perto da civilização. O inverno chegou, mas o Prota já estava preparado para isso, e os lobos estavam aconchegantes ali, e a aranha foi hibernar, e começou a se sentir sozinho. Depois de um tempo a primavera chegou, e também os filhotes cresceram, e todos entraram na floresta, e voltaram uns dias depois, todos os compaseiros. E a aranha também apareceu com um monte de filhotes, e significa que estava na hora de expandir. E a aranha começa a tocar o alarme, e o cachorrinho o levou até a floresta, onde ele encontrou uma garota e estava morrendo de medo dos bichinhos do Prota, e quando ele foi ajudá-la, ela sugou seu sangue, e cresceu, mas seus cachorros só acabaram com ela, e só sugou seu sangue para se recuperar, e também é inofensiva, e decidiu
deixar ela sugar seu sangue, até ela voltar na sua forma e fica impressionada com sua colheita. Seu nome é Lu, uma vampira, e estava fazendo uma pesquisa de plantas medicinais e estava tentando fugir de uns nobres, e que ali tem muitas coisas diferentes e que o perigo ali faz jus ao nome, e que ele até domou aqueles monstros, e como ele não sabe se vai ter outra oportunidade dessa, chama ela para morar ali e implora para ela ficar para sempre, já que não sabe quanto tempo pode aguentar ali sozinho. Por isso ela decide aceitar, e o prota diz que pode se conhecer morando juntos, deixando Lu toda envergonhada. E ele é muito feliz, e agora ela é a primeira moradora dali e irá tentar cultivar estas ervas medicinais. Comentem aí o que vocês estão achando desse anime. Agora com a Lu morando ali, conseguiu ter a fonte de luz e também graças a ela conseguiu achar uma fonte de sal. E suas árvores já estão crescendo e também está tomando um chá de ervas, mas quer tomar um chá verde. E de novo o alarme toca, sendo a mesma situação de Lu, mas dessa vez é uma anja, e com um dedo se cura, mas Lu estava tentando fugir dela, porque ela está procurando. E aqueles lobos são muito fortes e nada funciona neles, sendo apenas luta contra a morte. E quando pergunta quem é o prota, Lu diz que é seu marido, e a anja se chama de tia, sendo apenas uma raça de guerreiros que tem mais músculos do que cérebro, e está atrás de Lu pela recompensa, porque enquanto ela pesquisava suas receitas, explodiu uma parte da cidade, e Lu parou ali porque estava fugindo da tia, que deixa até ela impressionada por ter admitido, e mudou por causa dos lobos, e chama a tia para morar ali também, e vai mostrar todo o lugar, e ela também irá ajudar na colheita, e acha os sabores dali muito bom. E depois de um longo dia de trabalho e diversão, Lu tenta convencê-la a morar ali, porque não vai aguentar fazer isso sozinha, e assim os dias foram se passando, e os campos já estão com capacidade máximas, e os novos cachorrinhos nasceram, e agora possuem uma grande família, então decidiram construir uma areia para os cães, e os filhos da aranha seguiram uma nova jornada com o vento, mas alguns ficaram com ela, e a tia também vai dar uma saída, e quando voltou trouxe um monte de garotas com ela, sendo uma monte de elfas, e todas querem viver ali, porque todas moravam em um vilarejo, até a metade do seu povo ser exterminado por humanos, e vivem procurando lá, por isso querem ficar ali, e a mais nova delas tem 300 anos. Então nosso prota decide aceitá-las, e são apresentadas para os primeiros moradores, e todas desmaiam de medo, e chegou a hora de expandir, e como as 7 queriam morar juntas, decidiram criar uma grande casa a elas, e até ele aprendeu com isso, deixando a casa muito top, mas acabou ficando com ciúmes, e como aprendeu as técnicas dela, irá reconstruir sua casa, e todas elas já se acostumaram com a vida ali, e a visão de elfos, sendo uma com a natureza, é tudo mentira, e como agradecimento irão fazer trabalhos de mineração e ferraria, e quer começar com uma fornalha, e agora possuem até panelas de ferro, pois fizeram de tudo durante esses anos, menos se reproduzir, e pela primeira vez o trigo dele terá utilidade para as elfas fazerem um pãozinho, e enquanto comia, o prota pergunta de quem é aquela terra, e tecnicamente está na área do Lorde Demônio, mas não tem o que se preocupar, e as mulheres principais estão percebendo um pouco conhecimento dele desse mundo. Se está gostando até aqui, não se esqueça de deixar o like para ajudar nós. Quando o prota ia trabalhar, a aranha aparece com uma abelha sequestrada, mas como ela não queria mais lutar, construiu um ninho para a abelha, e agora o ninho está cheio de abelhas. E ele também terá mel para comer, e começou a fazer seu reservatório de água para trazer a água do rio por meio de um canal, e para não ter problemas para levar a água até lá, irão fazer um canal com argila, e com a ajuda dos elfos esse processo foi bem rápido, e o reservatório encheu, que vai facilitar a vida dele, e agora também vai conseguir peixes, mas estão com medo por ser peixes da floresta da morte, e querem que o prota se sirva primeiro, e ele adorou o sabor, e elas também gostaram muito, e o próximo passo é criar uma zona de arroz, usando campo arado e água, e também a ajuda de todos para plantarem arroz, e cresceram bem rápido, e depois de secá-las irão tirar as coisas não necessárias, e depois de muito trabalho conseguiu o tão esperado arroz, e quando termina de cozinhar o arroz e faz os bolinhos, todos adoraram o sabor. E assistiu até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se agora, pois aqui tem um recap segunda, quarta e sexta, não vai perder essa, hein? Todos ali conseguem se limpar com magia, por isso o prota decide construir uma casa de banho e irá construir um bem complexo, e para não trazer problemas para a água do rio, ele usa slimes para purificar a água, e só precisam de lenha para esquentar o banho, e depois de todo o processo explica a elas como usar o banho, e como teve que mostrar na prática, acabou aproveitando demais a água, e ainda todas elas entraram com ele, seus cogumelos estão crescendo, e os lobos encontraram novos elfos, e só conseguiram se juntar depois de 200 anos, e agora irão construir mais casas, e também irão melhorar a casa do prota, e começar a fazer descendentes, e Kuro, seu cachorro, percebeu que aumentou as fêmeas do seu mestre, e que não tinha um nome para chamar de seu, e sempre viveu sozinho na floresta, e nunca perdeu uma luta, até ser derrotado por uma fêmea, e começaram a viajar juntos, e estava prestes a dar à luz, e o rei da floresta os atacou. Por sorte, acharam Prota, e sentiam um poder ilimitado da sua ferramenta, e acharam que sua vida tinha acabado, mas ele cuidou deles e decidiram que ele seria seu mestre, e sua única preocupação é que ele não entende que são monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais, mas está grato a ele.
A casinha do Prota virou uma mansão e possui todos os cômodos que uma casa moderna tinha que ter. E agora todas têm seu próprio quarto. E tem um quarto trancando, o único com a cama de casal, que vai fingir que não viu isso e agora também decidiu fazer estátuas dos seus cachorros. Dessa vez o Prota irá tentar fazer algo novo, sendo um curry, e pegar uns temperos de sua plantação secreta, e uma das plantas mexe com o olfato dos cachorros. Então as duas irão pesquisar sobre elas e terminou pegar os ingredientes. E as mulheres sumiu. Então ele irá preparar o curry com a elfa, porque as outras duas estão fazendo a sua pesquisa, e vai fazendo o curry ensinando os passos a ela, e os outros já ficaram curiosos por causa do cheiro, mas quando já tinha acabado a mistura, lembra que esqueceu de algo, então irá fazer um tipo de pão rápido, e todos estão de olho na receita, e agora tudo está pronto, e quando experimentam acham essa comida maravilhosa, sendo o total oposto dos lobos. O inverno desse ano está chegando, e está preparando os preparativos para isso, e como pediu cobertas extras, a aranha deu uns presentes a ela, e os elfos estão trabalhando na forja, estão fazendo Lu e Tia guardarem comida para o inverno defumando carnes, e também está fazendo muito para ajudar seus dogs e está tentando preservar seus vegetais, e também queria tentar usar magia, e decide dar uma estudada sobre isso, mas é algo bem difícil para ele conseguir, e está feliz por ter elas. Com a chegada do inverno ficaram muito tempo dentro de casa, e decidiu fazer uns jogos para se divertirem, e de início Tia vai jogar contra Lu, e para não perder, Lu jogou as peças para cima, com a magia Tia colocou tudo de volta, e as elfas estão jogando, e o Kuro já é um dos melhores ali, e até lobos estão conseguindo competir entre si, e Lu perde até para um cachorro, e nenhum criador do jogo consegue vencer contra seus dogs, e fica até deprê, e agora um mini boliche, e ele não conseguia vencer nenhum jogo, e aproveita o inverno até a primavera, e de início o alarme soa, com o Wyvern indo até eles. Está gostando desse anime? Se inscreva-se para trazermos mais animes como esse. E está atacando ali com tudo, queimando até sua plantação. E por querer proteger a todos, invoca uma lança, e com uma tacada ele consegue derrubá-lo, sendo algo muito raro de se ver por ali. Então quer aproveitar para comer ele, e fez várias comidas diferentes para todas comerem, e nenhuma delas teria sido capaz de disparar o golpe do Prota. E na verdade esse Wyvern foi enviado pelo reino e não acreditam que ele foi abatido, e entra em desespero, e esses rumores já estão rodando por vários lugares, e adorou aquela carne, mas estava faltando algo e irá fazer álcool, e irão utilizar o método de fermentação antigos, e para se manter sincronizado no ritmo, irão trabalhar cantando uma canção. O vinho está quase pronto, e o deus está tentando conseguir perdão pelo seu erro, por ter punido um homem inocente, tentou salvá-lo escondido, e mandou ele para a Floresta da Morte, e ainda deu uma réplica da lança sagrada, mas ele tinha pegado a permissão com ela, sendo algo que devia matá-lo na hora por utilizar, mas ele deve ter habilidades de recuperação super rápida, e além de tudo isso, a estátua dela é de um homem velho, e vai ficar sentado por 300 anos por ser um pai descuidado. E de novo o alarme tocou, e de novo a mesma situação, dessa vez sendo a irmã de Lu, e foi até ali para ajudá-la, e não consegue acreditar que ele é o marido de Lu, mas o dog faz ela acreditar, e quando descobre que ele derrubou o Arvin, implora por perdão, e ela ficou impressionada com os sabores daquela comida, e como Lu é fascinada por pesquisas, irá repassar essas receitas, e em um mês, voltou cheia de empregada, e Anne lidera elas. Agora ele possui vacas para fazer comidas com leite, e Tia percebeu que só tem ela de sua raça, por isso irá dar uma saída e volta cheia de subordinadas. E também trouxe uma galinha, e agora tudo ali está mais fácil, mas ela só cozinha coisas simples, e ensinou elas todos os seus pratos. E as outras anjas irão patrulhar pela floresta, e os jacarés estão ajudando com um trabalho braçal, e ali só está crescendo, e ainda chegaram mais elfos para morarem ali, e podem começar a fazer mais descendentes. E ele não decidiu perguntar nada, e do nada o Prota decidiu juntar os representantes de cada raça, pois quer dar um nome àquele lugar. Então a aranha dá a ideia de se chamar Grande Aldeia da Árvore, sendo o início de uma cidade civilizada, e irão comemorar isso, com o primeiro lote de vinho, sendo ele o prefeito dali, e ele está tão feliz que isso parece até um sonho. Depois de muito tempo, decidiram chamar aquela cidade da Aldeia da Grande Árvore e se tornou perfeito daquele lugar. E sua rotina continua a mesma, até um mensageiro do reino demoníaco aparecer, sendo ele Bezel, e quer falar com o prefeito, e como esse é o primeiro encontro deles, dá um presente a ele, e tem uma mensagem do Lorde Demônio. E o prefeito acha que o Lorde Demônio quer que ele pague impostos, então diz que se o Lorde Demônio estiver disposto a aceitá-los naquela terra, estaria disposto a oferecer sua colheita como pagamento de impostos, e oferece 10% disso, algo que deixa Bezel muito animado, e pergunta se ele está satisfeito com este arranjo, e assim fecha o negócio, resolvendo tudo, e até a
assinar o contrato e não irão dar leite, ovos, mel ou álcool. E podem entrar em negociações comerciais e mandou um presente para o Lorde Demônio. E com isso, agora também possui a proteção deles e saíram muito no lucro, já que a taxa anual é de 50% ou 60%. E irão ir uma vez ao ano e pegar as produções, então acabo de comprar a proteção do Lorde Demônio e ainda trouxeram um remédio muito poderoso. E no castelo do Lorde Demônio, ele está impressionado que eles submeteram a força militar deles, já que eles também possuem força para derrotar um Riven e acham que devem ter um motivo oculto, e aceitou aquele trato porque o grande sábio Lulucci e o mais forte dos anjos estava lá, e tinha um exército de elfos superiores e lobos infernais, e quem o guiou foi o líder do trio de anjos, e ainda sugeriam que ficasse sob a proteção do exército do Lorde Demônio, e acham que se tivesse recusado, eles teriam se tornado uma força inimiga, e como presente ganharam maçãs, e perceberam que aquele pano que foi feito de uma grande aranha demoníaca, e um deles já lutaram contra um Lorde Demônio, por isso um dos generais se demitiram, e na aldeia Dryme, o governante dos dragões aparece, e foram dar um presente deles, sendo uma espada que parece ser muito cara, e Dryme tem seu covil ao sul dali, e queriam oferecer uma saudação formal, e por algum motivo Dryme está de cabeça baixa, e o prefeito queria convidá-lo para entrar, mas ele é muito grande, então ele muda sua forma e se apresenta novamente, e depois de beber mais, parou de ficar tenso, e até queria morar ali, e agora irão embora para eles não ficarem incomodados, por isso o prefeito quer pensar em como lidar com os visitantes, e ficou bem pensativo com isso, então irão construir uma casa de hóspedes, e por enquanto só receberam pessoas de alto escalão, e pessoas normais apenas andam em grupo, e deve construir um cômodo para 30 pessoas, e assim começaram a construir uma casa para hóspedes. Em seguida, gostaria de aprender a cumprimentar os novos hóspedes, já que em vez de guiá-los, eles os capturavam, e sempre que a aranha soava o alarme, todos se preparam para uma batalha. Então criaram um novo sinal para os visitantes e discutiram como irão tratar seus convidados, e sugeriu que os principais agradariam os convidados, mas ficaram com medo que podia ter inimigos disfarçados, então colocariam mais alguns para protegê-los, e Flora irá vigiá-la pela noite, e assim chegou o primeiro grupo, querendo estabelecer relações com eles. Então a vampira irá lidar com esses, e pergunta se só tem eles no grupo, e como eles falaram que sim, irá tratá-lo como inimigos, já que mentiram. Por isso ele pede perdão, então ela fica de boa, e assim todos eles vão para a pousada, e por algum motivo a anja prende eles, já que dessa vez eles não trouxeram nenhum presente igual aos outros, e não sabe quais são suas intenções, e todos estão tratando eles mais ou menos, porque não trouxeram um presente, e deve descobrir o que eles estão procurando, mas o presidente está de boa com isso, e até determinarem que são inimigos, quer tratá-lo com bondade, e pergunta como é a vida deles, sendo uma vila bem antiga, composta por cerca de 100 pessoas, e vivem caçando ou minerando, e estavam sobrevivendo negociando com uma aldeia humana, mas começou a dar ruim, e por isso foram procurar alguém para negociar, e descobriram ali por causa de um membro do Lorde Demônio, e só estavam escondidos por precaução, e eles realmente queriam estabelecer relações comerciais, e querem negociar bens físicos, e um mercado aberto, já que não usam moeda, e gostaria que eles fossem em sua aldeia negociar, já que é muito difícil chegar até ali, e possuem produtos de minérios, coisas que interessam muito o presidente, e em troca queria alimentos, assim formando uma nova aliança, e não trouxe um presente, pois não sabia que as pessoas faziam isso, já que a aldeia deles não possui esse costume, e vai trazer algo na próxima, mesmo a aldeia deles sendo pobre, e quem irá para lá negociar será a Anja, e Dryme irá levá-los em troca de um barril de vinho, já que ele gosta de ir ali regularmente, e sempre traz tesouros como presentes, e chegaram até aquela vila em cima de um dragão, e em alguns dias as negociações acabaram, e de início ficaram meio tensos, mas conseguiram se enturmar, e venderam até o vinho de Dryme, e alguns deles querem morar ali, sendo todas mulheres jovens, mas o presidente sabe que aquela vila precisa de mais homens, pelo futuro dela, então ele pede para enviar pelo menos 2 jovens, e as garotas lobas estão bem tímidas com a situação, mas o presidente consegue acalmá-las, deixando elas bem felizes, e trouxeram 3 homens bem jovens, e as elfas já estão contando com o tempo deles crescerem. Se está gostando, se inscreva, aqui tem o recap que segunda, quarta e sexta, não vai perder essa, hein? E as lobas pareciam achar que seriam tratadas de um jeito horrível ali, mas desmaiam muitas vezes com medo, e até Senna pode usar magia, então parece que o único que não pode usar magia é o prefeito, mas pelo menos aquelas crianças ainda não podem, e prefere se concentrar no que pode fazer, e do nada uma explosão de uma luta entre um urso e uma víbora sangrenta, e se essa luta continuar pode afetar até a aldeia, então ele pergunta se podem comê-los, e aquela anja leva até aqueles bichos, sendo 2 bem grandes, e o presidente apenas pede para ela soltá-lo, e um ataque acaba com os 2, deixando até os anjos
sem entender o nível da força dele. E o presidente já começa a cozinhar, fazendo uma carne banhada ao vinho, mas elas só estão preocupadas com o vinho, e com a víbora decidiu fritá-la. Algo que todas gostaram, agora foi atrás de um antibacteriano para usar em uma nova receita, algo que mate micro-organismos, e Flora tem algo perfeito para isso. Mas a produção de miso só está dando errado, já que nunca conseguiam fermentar, e sempre explode sua casa, então ele irá ensiná-lo de novo. E primeiro cria maionese, e agora chegou a vez do miso. E ela não estava conseguindo, porque não estava esperando os meses para fermentar. E com isso, o sabor fica muito melhor. E agora, novos visitantes chegaram, sendo um grupo de anões. E sabem que eles possuem um álcool de alta qualidade e querem ele. Mas não possuem dinheiro, e sim tecnologia. E passaram anos estudando a produção de álcool. E podem ajudá-los a transformar em álcool fino. E pergunta se eles não querem beber. E já começaram a trabalhar na hora, fazendo um whisky de milho, sendo algo bem forte. E eles acabaram ficando na aldeia com seus cervejeiros. E irão fazer uma festa de boas-vindas para eles, e todos estão gostando de tudo ali e finalmente possuem homens adultos. E pergunta se alguma garota chamou a atenção dele, mas para ele, elas são muito jovens e precisam no mínimo de barba. Agora o sinal do perigo tocou de novo, sendo um dragão sobrevoando ali, e o presidente já prepara para a luta e quer acabar rapidamente com isso, mas Dryme aparece empurrando o outro dragão, e logo após o outro aparece, e ele acha isso perigoso, por isso taca sua lança, e por um triz não acerta. Por isso o subordinado diz que não são inimigos, e são esposa e filha de Dryme, Leste e Graflon, e estão ali porque Dryme está indo escondido para a aldeia, e as duas ficaram curiosas e ainda está fugindo com os tesouros. E o presidente até fez uma casa para ele não precisar voltar bêbado para casa, e elas sabem que ele não teria coragem de ter um caso, e Leste pede desculpas por ter quase queimado a vila, e Graflon de ter quase matado o presidente, e assim tudo acabou bem. E Dryme diz que a relação com aquela aldeia é muito importante, já que possuem o poder para desafiá-lo, e o presidente tem força para dominá-los, e só conseguiu se defender graças à aranha, e se não fosse por isso podia estar morta. Por esse motivo pede para Leste viver ali, e quer que ela se certifique que esse poder nunca se volte a eles, e se tornou uma nova moradora dali, e irá começar na colheita, mas não conseguia segurar sua força, e vai precisar de um tempo para se acostumar, e os cachorros estão assustados desde que os dragões apareceram, igual os outros animais, já que normalmente todos têm medo deles, e possuem um grande conhecimento. Então Leste irá lidar com relações diplomáticas na aldeia, por isso Bezel está se cagando de medo, e aceita qualquer coisa que ela falar sem nem pensar, e os outros generais nem sabem o que pensar mais, e acham que devem espioná-los, e sobrou para Florin investigar seu poder militar, e quem foi recepcioná-la foi Leste, que já deixa Florin com medo, já que ela é um dragão que todo mundo tem medo, e ela está apenas mostrando a aldeia para ela, mas Leste teve que ir cuidar de algo, então ela pode olhar ao redor, e acha que com suas forças armadas podem lidar com eles, e vai achando vários nomes poderosos, pessoas e até animais, tudo com uma enorme força, acabando com a confiança dela. O presidente já aparece bem ali, mas ela acha que ele é um simples humano e vai embora, e só depois descobre quem ele é, e também o tamanho da sua força, e começou a trabalhar e morar ali, e está se dando muito bem com Leste, mas ficou um tempo com medo do prefeito. Chegaram em outono, um mês de comer, e no meio de uma refeição, o presidente diz que se conseguisse frutos do mar, a comida teria um sabor melhor, e ele fala como seria isso, e elas já começaram a pesquisar sobre isso, e Flauren conhece uma cidade que podem conseguir esse tipo de comida e fazem um comércio com produtos oceânicos, então irá verificar isso com Leste e vão atrás dessas comidas, e quando voltaram estava com Michael e comerciante de lá, e mostra todos os produtos marinhos que trouxe, irá arranjar a raça de peixe que ele também quer, e está ali por 3 motivos: cumprimentá-lo, segundo, sugerir oportunidades para negócios, e terceiro, se tornar o fornecedor oficial do governo para a aldeia, que significa que irá lidar com todo o comércio, sendo capaz de vender os cultivos dele com um preço muito maiores, e discutiram muito depois disso, e queriam negociar álcool também, mas Leste não deixou, e foram embora, e agora possuem um comerciante próprio para eles, e acham que ele é uma boa pessoa, e ele realmente é, mas estava morrendo de medo dali, e 3 dias antes Leste apareceu querendo negociar com ele, o chefe da maior empresa comercial daquela cidade, e queria ignorá-los, mas sua intuição não o deixou ignorar isso, e entre eles conhecia Flauren, e já estava ficando com medo, e quando descobre o nome de Leste, seu medo apenas aumentou, e como é um dragão perigoso, achava arriscado negociar com eles, e ainda queria que ele comprasse os produtos deles, em troca queria que ele encontrasse algo, e quando percebem o que eles trouxeram, sabe que isso cheira a dinheiro, e ficou até animado, e já mandou irem atrás dos peixes, e quando descobre que as mercadorias estão indo para a Floresta da Morte, fica com mais medo ainda, e ainda foi voando em um dragão, e passou por muitas coisas que um humano normal teria medo, e conseguiu negociar com eles, sendo o melhor negócio da sua vida, e agora estão com novas comidas. Outro dragão apareceu na aldeia
aldeia e parecia estar desafiando ele para uma luta. E de primeira errou, mas na segunda acabou com ele. E foi ver que ele era, sendo uma garota, e não sabe explicar o que estava fazendo. E logo depois Dryme aparece e diz que ela é Haku, sua irmã mais velha, e ela está ali porque ele disse que iria fazer Leste casar com o prefeito dali. E não foi como visitante porque queria ver a força dele, e também estava indignada da sua sobrinha achar o marido antes dela. Mas ele só fica bravo e diz para ela não causar problemas para as pessoas e faz ela arrumar onde estourou. E pela noite foi aproveitar a comida dali e quer jogar os jogos que ele tem com ele, mas quer fazer isso apostando, e quem perder terá que experimentar uma humilhação. E os dragões são muito competitivos e o presidente está quase sem roupa por isso e está perdendo. E quando acha que iria acabar com isso, perdeu de novo e teve que ficar pelado. E os generais já sabem que os dragões estão lá de novo e agora podem conquistar um país, mas o maior problema é que a filha do Lorde Demônio está de mau humor ultimamente e mais um general fugiu. E depois de um tempo, Haku decidiu ficar em seu quarto, sendo boa em tudo que faz, mas também bem preguiçosa, e teve que ordenar que ela começasse a cavar buracos e enchesse eles de novo. Por isso, ela ficou com uma professora. Outro dia, lâmias aparecem, querendo que eles poupassem suas vidas, já que os seus animais pararam na caverna delas e decidiram limpá-la. Então irão negociar pedras preciosas por alimento e também pede para elas colocarem roupas quando forem ali, e acabaram se tornando delivery comercial para eles. E as mulheres no castelo do Lorde Demônio acham que a aldeia está convencendo Flauren a ficar lá e estão dizendo isso para a princesa. Após isso, acham que deve derrotar a aldeia e salvá-la. Enquanto Flauren lidava com a contabilidade, Bezel apareceu e diz que a filha do Lorde Demônio está se preparando para uma campanha militar, já que pessoas que seguiam ela encheram a cabeça dela, sendo o trio de idiota, que são fortes politicamente e estão planejando atacar a aldeia e acham que eles não devem ser muito fortes. E o Lorde Demônio é muito mole com sua filha e precisa que ela pare essa invasão, e irão fazer isso amanhã. E se as pessoas descobrirem isso, o reino demoníaco pode ir de base. Então só precisam mostrar a diferença de poder e usar as lâminas para isso. Por isso as idiotas se renderam e irão ser as novas moradoras dali. E pela cara delas parece que suas vidas acabaram e irão trabalhar para Flauren. E ali do lado tem uma pessoa em um trono, sendo Yuri, e vai mostrar para ela como as coisas na aldeia funcionam e não precisa dar tratamento especial a ela. Por isso Flauren diz que se elas trabalharem direito, irá esquecer o que elas fizeram e não podem revelar suas identidades. E primeiro mostra a vila para eles, e as idiotas estão falando sobre tomar controle da aldeia para ganhar dinheiro para o reino, e elas reclamam de tudo que vem e até tentam fugir, mas nada dá certo. Por isso decidem trabalhar e irão ajudar na prefeitura. E Yuri está impressionada que os lobos infernais são dóceis ali e irá brincar com eles. E tudo ali é surpresa para ela, e percebe que tentou trazer a guerra para um lugar pacífico, mas avisou para todos não se envolverem naquela vila, e fizeram isso por Flauren, já que ficaram preocupadas com ela, e para ela parar de tratá-la como uma princesa, já que são amigas de infância, e as idiotas começam a se acostumar a ficar ali. E agora Yuri está se divertindo bastante e vai ajudar em tudo que pode, e até as idiotas foram fazer trabalho braçal, e depois de aprender muito, irá voltar para o reino demoníaco, e as idiotas irão ficar ali, dizendo que precisam aprender mais, mas na realidade tudo pela comida. E agora o Lorde Demônio percebeu que Yuri ficou mais digna, e parece estar muito ocupada, já que estão estudando para diplomacia, e ela acha que conheceu um homem para Bezel, e consegue acalmá-lo, e irá mostrar que ele é um pai legal. E depois de coletarem a colheita para o inverno, teve tanta que não cabia no depósito, por isso irão levar para os pais de Leste e Hakuren. E no meio disso, Leste parou na cidade oceânica e trouxe um bicho diferente, e Hakuren trouxe umas pessoas que queriam se mudar para a aldeia, sendo elfos da montanha, e está difícil encontrar comida, por isso irão se tornar as novas moradoras. E dizem ser boa com caça, mas naquela floresta nada funciona, então desiste. E Ia acha o presidente fazendo jarros, mas deu erro a primeira vez e precisam de argila, então Ia irá atrás disso e encontrou diversos. Encontraram uma nova masmorra e querem enviar uma equipe para investigar e construir uma casa de banho para os machos, mas as idiotas queriam entrar lá e ajudar o prefeito a se lavar, por isso Flauren está dando uma bronca nelas. Quando o grupo da masmorra voltou, queriam enviar um grupo de extermínio para lá, já que tem uma víbora de sangue na masmorra e querem a carne dela, já que é muito valiosa e melhora as relações de marido e mulher, e dizem que abençoa com os filhos. E quando o inverno começou a se aproximar, a vampira acabou ficando doente e está com sintomas de gravidez. Se está gostando do anime, deixa o like aí para ajudar nós e trazer a parte 2. Como sempre, o dia do presidente começa como todos os outros e a vampira realmente está grávida, e só quero saber quem é o pai. E voltando à programação matinal dele, as empregadas estão dizendo que seu trabalho vai ficar de olho nas coisas da casa e não acorda muito cedo, porque elas insistem em acordar mais cedo que ele, e elas sempre dão as informações para ele, e agora estão no café da manhã, e Flora está ficando louca, já que não teve processo na produção de miso, e assim a manhã dele foi seguindo normalmente, sem nenhum problema, apenas resumindo seu dia comum, e todos estão treinando para ficarem mais fortes, e também cabelo
comerem nas roupas, porque se comerem muito pode dar ruim, mas ele é péssimo em todas as armas normais. Na noite é o momento mais desconfortável para ele, já que as elfas ficam de olho nele durante cada segundo, e assim outro dia foi seguindo normalmente, e os anões precisam de mais uvas para a produção de álcool. Mas enquanto o presidente via isso, um estranho apareceu ali e está ajoelhando perante as estátuas de madeira dos deuses, e passou por todos sem nem perceberem, sendo ele o progenitor, e conhece a vampira, e foi ali para ver ela, e está muito feliz por isso, sendo tipo avô dela, e tem 4.000 anos, e apaga suas memórias de vez em quando para manter uma vida longa, e queria ter entrado do jeito normal, mas sentiu uma presença abaixo da árvore, e se curvou sem nem perceber, e conheceu o criador antes de nascer, mas não conseguiu criar uma imagem dele, e morando perto de uma obra dessa, acha que a vida dele é incrível, mas não pode dar a estátua a ele, mas pode fazer uma para ele, e adorou isso, e o progenitor é alguém bem importante, sendo alguém de alto escalão da igreja, e quer colocar aquela estátua no templo, sendo uma obra incrível, e ele deu um piano de presente para eles, dizendo que era pela gravidez da vampira, piano usado em grandes cerimônias, e as idiotas querem muito tocá-los, mas ficaram com muito medo, então pedem um piano normal para praticarem, e todo mundo gostou de praticar. A primavera chegou e tudo continua pacífico, como todos os outros dias, e finalmente descobriram que ele é casado com a vampira, e são bem fofinhos juntos, e o presidente nem consegue pensar como é ter um filho na barriga, e já tá gigante, e só está triste por não poder beber álcool, por isso todos ficaram de luto de álcool, mas adoram isso e precisam vender para não pensarem nisso. Então o presidente diz para elas resistirem, já que o vinho envelhecido fica melhor, e os anões estão até tristes por isso, achando que é culpa deles, ninguém está bebendo, mas ficam de boa depois de descobrirem. E Iá traz uma erva que dizem trazer boa saúde e vigor, e várias pessoas dão presentes para ela. E chegou a hora da criança nascer, e todas as empregadas se preparam para isso, e o presidente podia apenas esperar. Por isso ficou em pânico durante um tempo, e foi para onde tudo começou, se relembrando de tudo, e pela manhã foi ver seu filho, e ele nem sabe como agir, e só agora se tocou que virou o pai, e quer que ele seja forte, e o nome dele é Alfredo, e percebe toda a sua evolução até agora, e tem que agradecer aos aldeões por isso, e cria um sistema de medalha de recompensa como agradecimento, e podem trocá-los por coisas que procura, igual dinheiro, e agora possuem sua própria moeda, e querem usar suas moedas para ajudar a todos. E para não ficar confusos, decidiu iniciar com uma medalha, e assim o sistema foi funcionando, e finalmente chegou a hora da festa para comemorar o nascimento de seu filho, e todos podem beber agora. E os anões fizeram um vinho especial, e eles abriram juntos para comemorar, mas a vampira ainda não pode beber, então deixa todos beberem por ela. Por isso o anão dá a ideia de envelhecerem aquele vinho, e esse ficará até Alfredo ficar mais velho. E os generais aceitaram a aldeia, e novas pessoas queriam morar ali, e como é muita gente, precisam de outra aldeia, e dão a ideia de criar outra do zero. E assim acaba a história do menino fazendeiro, que foi de doente lascado a viver a sua vida de forma mais pacífica possível, e ter uma família feliz. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima!